Senhoras e senhores, dando início aos trabalhos, então, da primeira mesa, com a apresentação das experiências, nós convidamos para coordenar essa próxima mesa a deputada federal Marina Santana, do PT de Goiás, que ela é coordenadora da região Centro-Oeste, da Frente Parlamentar Mista pelo Desenvolvimento da Agroecologia e da Produção Orgânica. Para compor a mesa também convidamos para falar sobre o tema Agroecologia e Unidades de Conservação do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, o senhor Walter Stenbock, analista ambiental do Instituto Chico Mendes. Para falar o tema Mulheres na Produção Agroecológica Integrada e Sustentável, PAIS, da Fundação do Banco do Brasil, convidamos a senhora Mariana Oliveira, assessora da Fundação Banco do Brasil, Nordeste. E Feiras Orgânicas da Rede Cerrado, convidamos o senhor Luiz Carraza, da Rede Cerrado. Certificação participativa e assentamento da reforma agrária, Rede Ecovida. Convidamos o senhor Ivo Macanã, da Rede Ecovida, e a senhora Iraci Rodrigues de Lara, do MST Sudeste. Gêneros e as sementes crioulas, do Movimento das Mulheres Campesinas, do MMC. Convidamos a senhora Adélia Schmitz, diretora estadual do Movimento das Mulheres. Walter, fala para nós
da experiência que o Instituto Chico Mendes pode nos apresentar aqui nesse evento fantástico, maravilhoso e digno, assim, de entregar o nosso coração, como diz a Lucy, à Mãe Terra. Muito obrigado, deputada. Obrigado a todos que estão participando desse evento, especialmente da organização. É com muita alegria que a gente vê essa mobilização. A gente conversava aqui antes. Parece que essa casa não está acostumada a receber tanta alegria, tanta união, tanta articulação, não é isso? Então, parabéns muito especial à deputada Lucia, deputada, e a todos que estão trazendo para esse espaço formal o espaço da agroecologia, o espaço da união, da solidariedade, do amor à terra. E fico muito orgulhoso, como Instituto Chico Mendes, de estar aqui presente. A experiência que a gente vai trazer, na verdade, é uma experiência que vem do movimento popular, que vem da agroecologia dentro de uma... Essa fala é a partir de uma coisa que está muito em voga, está em discussão cada vez mais em vários fóruns, em vários espaços, né? Que é os serviços ambientais, o pagamento de serviços ambientais. Eu trouxe aqui algumas notícias, fala alto, moço. Só para a gente pensar um pouquinho sobre isso. Essa aqui é uma notícia, acho que da Folha de São Paulo, de 2011, né? Falando sobre um executivo que calculou as suas emissões e quantas árvores precisaria para compensar aquelas emissões de carbono que ele faz. Vamos ver como é que foi isso. Próximo aí, Gustavo. O cálculo. Ó. Tem muita gente fazendo isso. Para saber quanto você emite, são computados quanto você gasta de energia elétrica, gasolina, diesel, álcool, voos e tudo mais. Aí, próximo aí. Se tiver como focar um pouquinho aí... Aí, por exemplo, esse executivo aí, que está abreviado como ESC, ele gasta 16 metros cúbicos de gás, 140 kW de energia por mês, viaja cerca de 800 km de carro por mês e tudo mais. Próximo. Então, na conta, ele emite 10 toneladas de carbono por ano. E para compensar isso, foi recomendado o plantio de 43 árvores. Dá? Vamos pensar sobre isso. O próximo, por favor, aí, Gustavo. Vamos pegar uma outra notícia. Essa é de 2009, um pouquinho mais antiga, que fala de uma coisa chamada pegada ecológica, que é o quanto que a gente está gastando do planeta, né? Resumindo aqui, ó, o brasileiro precisa, em média, o equivalente a 3 maracanãs por ano. Se a gente for computar, se a gente for colocar nesse dado, a quantidade de terra que a gente precisa para os nossos gastos, né? Para essa coisa que o tal executivo, por exemplo, estava ali calculando. Próximo. O problema é que o planeta é um só, né? E não tem tanto Maracanã assim para todo mundo. Então, a gente tem uma chamada pegada ecológica de 2,25 hectares globais. Próximo. Próximo aí, Gustavo. Tem outros dados mostrando que a gente vai ter escassez de recursos naturais até 2050. Nós vamos ser 9 bilhões de pessoas, né? Próximo. Hoje, os 6,6 bilhões de habitantes do mundo já consomem quase 1,5 planeta por ano, se a gente seguir essa lógica. Ou seja, o que a gente gasta em um ano, leva 1 ano e meio para a Terra recompor. E aí vem essa pergunta. Próximo. Lembrando dessa notícia que a gente mostrou, né? Do executivo que fez as contas. Próximo. Vai plantar onde? Aonde é que vai sobrar espaço? O que a gente quer trazer com essa reflexão inicial é assim:
tem muita discussão de compensação de serviço ambiental, de pagamento de serviço ambiental, que é muito importante, que é muito interessante, até como um grande rumo para a agricultura familiar, especialmente agroecológica. Mas a conta não é tão simples, né? Quer dizer, o sujeito gasta o que ele quiser na cidade, pode gastar, e aí ele planta 43 árvores e está tudo bem. E a gente está gastando 1,5 planeta por ano. A médio prazo, não vai ter planeta para sobrar para onde plantar, não é verdade? Então, próximo, por favor. Isso aqui, ó, por exemplo, dá para compensar isso? Aonde que vai compensar isso? Próximo. Então, a gente imagina, e esse é o esforço da Cooperafloresta, o esforço do ICMBio em trazer essas informações de agrofloresta na região do Vale do Ribeira, que é fundamental o desenvolvimento de sistemas de produção de alimentos e de conservação ambiental no mesmo espaço, conservando e trazendo gente para o campo, né? Ou seja, o problema da água, o problema da terra conservada está associado à necessidade de uma reforma agrária agroecológica. Esse é um problema ambiental também. É um problema social, é um problema econômico, é um problema ambiental. A reforma agrária agroecológica, o uso adequado de recursos em unidades de conservação, né? E aquela foto que vem de um banner lá da Cooperafloresta indica muito isso, né? Mato e gente. Gente feliz a partir de um processo de produção adequado. Então, é isso que a gente quer mostrar um pouquinho rápido os slides, como é que foi feita essa pesquisa e o que resultados que tem. Próximo. Então, o mapa ficou meio ruim de ver, mas isso aqui é o estado de São Paulo e aqui o estado do Paraná. E Barra do Turvo e Adrianópolis é o que está pintado ali, justo na divisa entre Paraná e São Paulo. É onde atua a Cooperafloresta há 17 anos. Próximo. E o que a Cooperafloresta vem fazendo, apesar de estar meio mal focado aqui, é isso, é transformar áreas, solos degradados, em agroflorestas. Espaços onde se planta o que se quer colher como alimento e deixa a floresta vir junto e se maneja essa floresta junto. Ó. Próximo. Não é só lá que é feito isso. É importante a gente perceber que quando Portugal invadiu o Brasil, né, quando Portugal chegou no Brasil, na Carta de Caminha se falava de muita coisa ali, de como é que os índios viviam, que indica claramente que haviam sistemas agroflorestais, mas que não conseguiu ser concebido, não conseguiu ser entendido pelo caminho. Até hoje a gente tem, na Amazônia, no Cerrado, na Mata Atlântica, nos vários biomas do Brasil, experiências de sistemas agroflorestais que às vezes são milenares. Tá? Eu trouxe o mapa das unidades de conservação e terras indígenas do Brasil para indicar que muitas dessas experiências estão justamente dentro dessas unidades e são muito importantes para a conservação desse espaço também. Próximo. A Cooperafloresta articulou um projeto chamado Projeto Agroflorestar, patrocinado pela Petrobras Ambiental, com um eixo de ampliar essa experiência agroflorestal pelo Vale do Ribeira e outras regiões. Esse projeto, inclusive, deu uma possibilidade de articulação com o Movimento Sem Terra, então tem vários assentamentos que começam a aplicar o sistema agroflorestal. E um componente, próximo, Gustavo, por favor. Um componente desse projeto também é a pesquisa, que envolveu a Universidade Federal do Paraná, a Embrapa Florestas, a Exalc e o Instituto Chico Mendes, através da Floresta Nacional do Assungui, onde eu trabalho. Próximo. A nossa unidade de conservação, que a gente trabalha, ela está aqui, naquele mapa amarelo ali, dá para ver melhor, está no Alto Vale do Ribeira. E o objetivo de uma floresta nacional é justamente a pesquisa para o uso multiflorestal sustentável, como eu estava falando antes. É o que define a lei para a gente fazer, né? Então, a gente buscou essa articulação com a Cooperafloresta nesse sentido. Próximo. Para orientar essa pesquisa, sob a responsabilidade da Floresta Nacional do Assungui, do Instituto Chico Mendes, né, tem outros elementos que foram trabalhados também pela Universidade, pela Embrapa. As nossas perguntas foram: o que são boas agroflorestas? Como é que fica a biodiversidade nas agroflorestas? Quanto de carbono as agroflorestas fixam? E como é que fica a paisagem onde se pratica a agrofloresta? Próximo. Nessa primeira pergunta, o que são boas agroflorestas? Quando a gente vê assim, quem já conheceu a agrofloresta, ou quem já visitou lá a Barra do Turvo, ou quem pratica a agrofloresta, tem uma série de impressões. A gente tentou resgatar o que são essas impressões pelos agricultores que fazem a agrofloresta.
Antes de fazer isso, a gente perguntou, ou fez essa conversa entre os técnicos, entre os pesquisadores, o que é uma boa agrofloresta? As nossas respostas, como técnicos, foram sempre aquelas direcionadas a é uma que produz bem e que tem bastante biodiversidade. A agrofloresta boa é aquela que produz bem e tem bastante biodiversidade. Essas perguntas feitas para os agricultores quilombolas dessa região resultaram nessas respostas aí, por favor. A agrofloresta é tudo isso aqui, ó. Foram 62 critérios que depois a gente foi pegando aqueles que estavam meio repetitivos e ficou em 29. Então, uma agrofloresta boa para o seu ditão, por exemplo, é aquela que tem bastante diversidade. Mas também é aquela que tem carinho, dedicação e amor. É aquela que tem cheiro de tatu. Olha que legal. É aquela que tem vários andares. É aquela que você cuida das plantas dos companheiros como se fosse a própria. Isso é muito mais amplo do que a floresta ser bem produtiva e ter bastante biodiversidade. O que os agricultores colocam é que se não tiver cuidado desse jeito, não tem boa agrofloresta. E isso é muito profundo. Isso é um pouco do que a gente fez aqui na roda, né? Não tem agroecologia sem união, não tem agroecologia sem vontade de plantar junto. O próprio conceito de agroecologia foi necessário a partir de uma tomada pelo grande capital do conceito de agricultura orgânica, não foi? Então, essa dimensão é bastante importante. Próximo. Como é que é a biodiversidade nas agroflorestas? Então, a gente foi junto com o pessoal lá, colocamos parcelas, medimos palco, contamos, avaliamos. E aí, próximo, por favor. E quanto de carbono as florestas fixam? A gente identificou 16 agroflorestas. Nessas agroflorestas a gente cortou as árvores que mais apareciam, um indivíduo de cada, tirou vários anéis, mediu quanto é que tinha na raiz, mediu quanto é que tinha nas folhas que eram depositadas sobre o solo, quanto é que o pessoal, quando podava a agrofloresta, quanto que isso ia de carbono para o solo, enfim. Próximo. Então, assim, primeiro resultado. A agrofloresta, em média, as agroflorestas lá tem de 2.000 metros quadrados a 5 hectares. Em média, tem 50 espécies de arbusto e de árvore. É mais espécie, geralmente, do que o mesmo tamanho de área numa floresta nativa. Né? Próximo. Mais do que ter muitas espécies diferentes, as espécies são muito mais apertadas, muito mais densas. Os indivíduos, as plantas que estão lá dentro, são plantadas muito mais perto uma da outra. Então, quando você vai na capoeira, nos matos, na floresta secundária, você faz uma avaliação dessa, você acha 2.000, 3.000 plantas. Né? Então, tem 50 espécies de vários tipos de planta. Tem uma densidade, ou seja, a quantidade de plantas que tem lá dentro é muito maior do que a quantidade de plantas que tem na floresta nativa. Entendeu? Então, numa capoeira você tem 2.000, 2.500 e na agrofloresta 7.000. Tá? Aqui está um pouco, tá ruim de ver, mas é a quantidade de carbono que essas agroflorestas estocam. Então, agroflorestas de 1 a 3 anos, que está para aquele comecinho ali, tem um estoque ali em torno de 9 toneladas de carbono que saíram do ar, que foram fixadas pela prática agroflorestal. Conforme a agrofloresta vai crescendo, a agrofloresta ali de 4 a 9 anos fixa em torno de 20 toneladas. E a agrofloresta mais velha, de 10 a 15 anos, fixam 43 toneladas. Ficou melhor, né? Opa, agora está bom. O que está pintadinho de marrom ali embaixo é na raiz, e o que está verde é o que está na parte aérea, né? No caule e nas folhas das árvores. Isso é bastante coisa. E o que a gente quer chamar a atenção aqui é que isso não é num espaço fora da produção. Né? Não é assim, eu estou plantando soja no Cerrado, entrando para dentro da Amazônia, mas eu estou compensando lá em Guaraqueçaba, porque eu comprei uma fazenda lá, e lá tem mato. Isso aqui é dentro do processo de produção, é no espaço de produção. Próximo. Então, aqui esses dados estão melhor colocados, né? O estoque de carbono nas plantas, 1 a 3 anos, 8 toneladas, 4 a 9, 19 toneladas, e 10 a 15 anos, 43 toneladas. Próximo. E aí, o que mais chama atenção é a velocidade com que esse carbono sai da atmosfera e entra nas plantas. Numa floresta nativa, o que acontece? A floresta vai crescendo, né? A capoeira, se deixa um campo lá abandonado, a capoeira vai crescendo. E aí vai
tirando o gás carbônico da atmosfera, através da fotossíntese, transformando em planta. Ah? Não, desculpa, volta lá. Desculpa, Gustavo. Na agrofloresta, esse processo de crescimento da floresta é acelerado. Então, você planta, aí cresce um monte de árvore junto, você começa a podar e poda e arruma direitinho o chão para aquilo decompor. E com você podando, entra mais luz, faz com que a planta que está mais lá embaixo consegue pegar luz, também faz fotossíntese, também pega gás carbônico, né? Então, a taxa de incremento, em média, é de 6,5 toneladas por ano. Por ano, uma agrofloresta está colocando 6,5 toneladas, tirando da atmosfera gás carbônico e colocando em carbono. Está dando para entender isso? É? E isso, quando a gente compara com plantio de pinos, plantio de eucalipto, quando a gente compara mesmo com floresta nativa, é uma taxa muito grande. Só que, de novo, essa taxa é feita dentro do lugar onde está produzindo rabanete, banana, pupunha, mamão e toda a diversidade de plantas que estão dentro da agrofloresta. Não é um espaço diferente. Próximo. Então, conforme a agrofloresta vai crescendo, né, os dados a gente já falou um pouco e ficou bem pequenininho ali para ler, mas aquele desenho da agrofloresta acho que é importante, não é? As setinhas que estão lá em cima, não está dando para ler, mas a poda coloca 2 a 3 toneladas de carbono no solo por ano, que saiu da atmosfera. Tá? E isso junto, e aí vem todo um conjunto de outras pesquisas feitas especialmente pela Universidade Federal do Paraná, em conjunto com aumento de autonomia, aumento de renda, né? Aumento de articulação comunitária, de troca, de segurança alimentar, de autogestão, no processo de desenvolvimento da agroecologia local. A renda chegou a subir 251%. Tá? Próximo. E, finalmente, como é que fica a paisagem com a prática agroflorestal? A gente saiu lá com o GPS medindo tudo que é propriedade. Esses desenhos aqui são os mapas das propriedades que fazem agrofloresta, né? E podemos chegar a alguma conclusão. Próximo, por favor. Uma coisa interessante que esse gráfico aí tenta mostrar é que, conforme foi passando o tempo da experiência da Cooperar Floresta, as pessoas foram fazendo agroflorestas cada vez menores. Então, o pessoal começou lá, tempos atrás, fazendo agrofloresta de 5 hectares, 4 hectares, mas não dava conta de manejar direitinho. Então, começaram a fazer agroflorestas menores em diferentes tempos, né? E a quantidade dessas agroflorestas cresceu bastante. Tá certo? E aí, o próximo. O que acabou acontecendo? Isso aqui é uma propriedade dessas aí, essa propriedade do Sidney, talvez alguns conheçam. Como é que era antes da experiência agroflorestal? Aquilo que está pintado em verde lá em cima era um capoeirão. E o que está em amarelo era agricultura de roça e queima todo ano. Próximo. Como é que ficou? Tudo isso que está pintado de outra cor, que não é amarelo e verde, são agroflorestas de diferentes idades. Diferentes anos onde ele resolveu, aqui vou montar uma agrofloresta, aqui vou montar uma floresta. E o resto virou capoeira. Então, você vai na propriedade do Sidney hoje, é praticamente tudo em mato, sendo algumas agroflorestas de diferentes idades e o resto capoeira. Próximo. Na prática, o que tem acontecido lá no Alto Vale do Ribeira? Imagina, nesse desenhão aqui, que todo esse espaço em amarelo era feita agricultura de roça e queima. Próximo. Aí, resolveu fazer um pedaço de agrofloresta. Próximo. E o resto, em vez de ser mantido com a agricultura de roça e queima, foi sendo deixado virar em capoeira, para depois cortar e fazer novas agroflorestas em diferentes pedaços, em diferentes tempos, não tudo de uma vez. E a gente fez a conta, próximo, por favor. Para cada hectare de agrofloresta, tem 4 hectares de mato, de capoeira em regeneração. Próximo. E aí, ao longo do tempo, você acaba de manejar uma agrofloresta, deixa ela virar em mato, abre uma outra área, e isso vai se rotacionando no tempo e no espaço. Próximo. Então, o que isso vem fazendo, né, o que vem acontecendo é que é desse jeito que as famílias quilombolas do Alto Vale do Ribeira, associados à Cooperar Floresta, vem transformando um espaço que está completamente degradado, ou muito, muito degradado, num espaço florestal e agroflorestal. E isso é muito importante a gente trazer aqui. Eu trabalho no Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade. Não somos nós que estamos fazendo isso. Quem está fazendo isso são famílias de agricultores familiares quilombolas. É muito importante essa interface entre a experiência que vem de conhecimentos tradicionais, por vezes milenares, trocando com conhecimento técnico e identificando isso como processos importantes para a conservação da biodiversidade. Tá? Próximo. Terminar aqui com uma fala do Pedro, que foi presidente da Coopera, né, e que eu acho que é
fundamento dessa lógica, né? O que mudou na nossa propriedade foi a atitude. Agora eu pergunto para vocês qual o tipo de atitude, não da terra, qual o tipo de atitude que vocês querem deixar para os seus filhos. É ele perguntando para a gente, né? Obrigado. Bom, parabéns, né? Parabéns pela belíssima exposição, de uma belíssima experiência para nos orientar. Eu gostaria de passar a palavra agora ao Luiz Carrasa, que vai apresentar aqui sobre a experiência sobre feiras orgânicas da Rede Cerrado, e já vou me antecipando e dizendo que ele pediu que pudesse falar antes, porque ele tem um compromisso fora de Brasília e precisa sair na sequência da fala dele. Pois não, Luiz. Obrigada. Obrigado, Marina. Bom, em primeiro lugar, agradecer a oportunidade, parabenizar a Lucy e todos os outros parlamentares pela iniciativa, uma frente assim, de extrema importância. Eu acho que para a agroecologia no Brasil a gente acho que pode considerar como um marco a estruturação da frente, a realização desse evento. Eu vou começar minha fala já pedindo desculpa, a Marina já antecipou, vou ter que me ausentar daqui a pouco. Infelizmente, era para a gente estar aqui com o coordenador geral da Rede Cerrado, que é o Altair, do CPEC, ele é de um assentamento, é um assentado da Reforma Agrária lá em Niuaque, no Mato Grosso do Sul. Ele não pôde vir, então eu estou improvisando uma fala aqui para substituir a fala dele. E vou subverter um pouco a pauta da fala de feiras orgânicas, eu comentar alguma coisa das feiras que a gente tem trabalhado, algumas organizações da Rede Cerrado, mas de aproveitar a oportunidade para passar um pouco da visão da Rede Cerrado em relação à agroecologia na perspectiva do agroextrativismo, que é o trabalho com o extrativismo, principalmente dos frutos do cerrado, e refletir um pouco com vocês essa questão da agroecologia também para além da questão da alimentação, né, tendo em vista que a gente tem várias outras comunidades e várias organizações trabalhando com a questão de saúde popular, com remédios feitos com as plantas do cerrado, com uma série de outras questões. Né, então, para situar um pouco minha fala, eu quero apresentar para vocês um pouquinho a Rede Cerrado, que é uma articulação que ela começa na Rio 92, então em função de um documento que foi elaborado durante a Rio 92, que é o Tratado dos Cerrados. O cerrado, é importante que se diga, é considerado como entre os 10 biomas mais importantes e ameaçados do mundo, em termos de relevância para a biodiversidade, para a água e para as questões de carbono também, relacionado às mudanças climáticas. E é um bioma que, no Brasil, ele ocupa um quarto do nosso território, ele compreende 14 estados. Basicamente, no Cerrado, nascem as principais nascentes de todas as principais grandes bacias, então as nascentes do Araguaia e do Tocantins que vão desaguar no Amazonas, a nascente do São Francisco, as nascentes dos rios do Paranaíba e o Paraná que vão formar a bacia do Paraguai. Então, grande parte dessa água, ela nasce e se origina no Cerrado. Então, a gente considera o Cerrado como o berço das águas, e eu acho que por muitos outros motivos, mas só por esse motivo já seria uma importância muito estratégica em termos de conservação, a gente está cuidando com carinho desse bioma, que, além de tudo, é riquíssimo em biodiversidade. Então, lembrar que o Cerrado está na parte central do Brasil, mas ele faz fronteira com a Caatinga, ele faz fronteira com a Amazônia, ele faz fronteira com o Pantanal, ele encosta nos Pampas, tem cerrado até no Paraná. Então, a gente tem no Cerrado uma biodiversidade própria e uma biodiversidade compartilhada com todos os outros biomas do Brasil. Então, o Cerrado ele funciona como um elo entre os biomas brasileiros, e há pesquisadores que
defendem que o Cerrado, inclusive, tem uma biodiversidade, inclusive, superior à da Amazônia, que tem não diminuindo a importância da Amazônia, mas aqui, em termos de divulgação e de conhecimento e de importância, vamos dizer assim, para a mídia e internacionalmente, o Brasil é muito reconhecido pela importância da Amazônia, principalmente pela exuberância da floresta. Mas colocar a importância da riqueza do Cerrado em termos de biodiversidade e associado à biodiversidade, a gente entrando já no tema do agroextrativismo e da agroecologia, a gente tem milhares de comunidades que vivem em sintonia, em harmonia com essa biodiversidade, com essas adversidades também, das questões de períodos de seca extremamente rigorosos, com os rios que secam. Então, a gente tem, no conjunto de organizações que militam e que participam da Rede Cerrado, a gente tem comunidades indígenas, a gente tem quilombolas, a gente tem uma série de organizações de comunidades e povos tradicionais, como geraizeiros, ribeirinhos, as quebradeiras de coco de Babaçu. Então, uma infinidade de cultura e de meios de vida sustentável. Interessante que o companheiro ali do ICMBio, ele mostrou o mapa ali, e importante colocar também que hoje, quando se fala em conservação, acaba se mostrando também as terras indígenas. As terras indígenas, ela não é considerada no Sistema Nacional de Unidade de Conservação do SNUC, mas ela cumpre um papel fundamental na hora que você
as propriedades, várias famílias trabalhando com agrofloresta, várias famílias trabalhando com essa questão de roças biodiversas, incluindo espécies nativas e a roça tradicional, com milho, com mandioca, com feijão e essas coisas todas, mas numa situação extremamente vulnerável e frágil em função, como eu já disse, do avanço da fronteira agrícola, então da questão principalmente de produção de carne, produção de grãos, ultimamente a cana e biocombustíveis avançando bastante também. A gente tem outras ameaças em relação a grandes obras. Então, graças a Deus, no Brasil, a gente tem uma matriz energética limpa, mas a gente tem um problema das grandes barragens que estão desocupando famílias que tradicionalmente viviam ali, e a gente entende a importância de ampliar a nossa capacidade de geração de energia, mas a gente discorda muito da forma como está sendo feito, que apesar de estar acontecendo as audiências públicas, muitas vezes as comunidades são ouvidas, mas efetivamente a participação não está sendo contemplada em termos de representação e da escuta que a gente gostaria que tivesse em relação aos pleitos que a sociedade organizada está colocando. A gente tem enfrentado seríssimos problemas ultimamente em relação à mineração, e eu estou falando isso, parece que foge do tema aqui, é porque todas essas questões de ameaça, elas estão praticamente desmobilizando as comunidades, estão ameaçando as comunidades que praticam essa questão do agroextrativismo e que comungam com tudo que a gente está discutindo aqui em termos de agroecologia. Né? Então, na Rede Cerrado hoje, a gente tem 4 grandes articulações temáticas. Então, a gente tem uma articulação que discute especificamente a agroecologia, que é o Núcleo de Agroecologia do Cerrado, que é o NACE. Então, esse núcleo ele tem ajudado a promover sistematização de experiências, intercâmbios, a gente tem feito troca de saberes entre as comunidades que trabalham com... A gente fez há pouco tempo uma oficina sobre tingimento com pigmentos naturais do Cerrado. Então, comunidades que trabalham com tecelagem, com uma série de artesanatos que usam tingimento, fizeram oficinas. A gente tem feito troca de experiências com vários bancos de semente que a gente tem entre as comunidades no Cerrado, de como armazenar, como plantar, como manter suas sementes tradicionais. A gente tem feito intercâmbio sobre boas práticas de produção e boas práticas de manejo para os produtos de extrativismo, como fazer para colher, conservar e manter esses produtos. Então, uma multiplicidade de experiências e que, através de uma articulação em rede, consegue promover e facilitar a troca de conhecimento. A gente tem uma outra articulação, que é a Central do Cerrado, que é uma cooperativa de 2º grau. Hoje a gente envolve 30 organizações comunitárias que trabalham com os produtos do Cerrado. Então, os lanches foram feitos praticamente com produtos de cerca de 20 organizações de vários estados. Queria ressaltar o trabalho das mulheres do assentamento Colônia 1, do grupo de mulheres aqui, Sabor do Cerrado, que elas preparam os produtos a partir da matéria-prima que vem das outras comunidades. Então, numa lógica de colaboração dentro da perspectiva da economia solidária, né? E temos na Rede Cerrado uma outra articulação super importante, que é a articulação Pacari, de plantas medicinais, que congrega vários conhecedores e conhecedoras de plantas medicinais e que fazem esse diálogo da questão da autonomia na questão da saúde popular, principalmente. Então, a gente tem participado ativamente dos debates da legislação de fitoterápicos e principalmente no que diz respeito ao uso das farmácias comunitárias. Então, a gente está defendendo e estamos ajudando a construir um sistema de autorregulação, onde o Estado não consegue chegar com qualidade
com um serviço de saúde de qualidade. A gente deseja muito e pediu apoio aqui, Luci, para que a gente consiga fazer com que isso ganhe a importância devida, que as pessoas que têm o conhecimento sobre as plantas, sobre as parteiras, as raizeiras, as benzedeiras, possam continuar exercendo sua profissão, porque existe muitos, eu acho que quase todos sabem, a indústria farmacêutica com um poder econômico incrível, e também a corporação médica, então colocando na criminalidade essas grandes sábios que trabalham são quem fazem acontecer a questão da saúde nessas comunidades onde o Estado não consegue chegar, e de uma forma totalmente solidária, onde o valor que está em questão ali é a vida e não o dinheiro que está sendo pago para aquilo ser feito. E a gente tem a MOPIC também, que é uma articulação dos povos indígenas, a mobilização dos povos indígenas do Cerrado, que congrega mais de 30 etnias, e a gente, a partir da MOPIC, tem feito o debate sobre a questão territorial. Então, no último encontro que a gente fez da Rede Cerrado aqui em Brasília, a gente reuniu mais de 1.000 representantes dessas várias comunidades das organizações, e a gente está querendo trazer para cá o debate da agroecologia, começa pela segurança territorial também. Não tem como a gente pensar agroecologia se as famílias que estão no campo não têm segurança sobre o seu território. Então, a gente está muito preocupado com a questão da PEC 215, a gente está muito preocupado com o cumprimento do que prevê a Convenção 69 nas decisões do governo em relação às obras do PAC. A gente está bastante preocupado com essas questões que diz respeito não só à segurança territorial, mas isso tem impacto na segurança alimentar, na segurança e da vida das próprias pessoas. A gente tem uma centena de lideranças ameaçadas por estarem fazendo o contraponto a essas questões que eu estou colocando aqui. Indo já para a conclusão, eu gostaria de dizer que é muito... a gente vê com muito bons olhos essa questão do Plano Nacional da Agroecologia. Eu acredito que o grande barato, vamos dizer assim, desse plano e o desafio que tem é da integração de políticas, porque a gente vê que a gente tem vários ministérios, cada um fazendo a sua tarefa na sua caixinha, pouco dialoga e muita coisa acontecendo em duplicidade. Às vezes o crédito chega num tempo, a assistência técnica chega no outro, a estrutura chega no outro, e eu acredito que se a coordenação do plano conseguir definir uma articulação para que essas coisas consigam acontecer de forma integradas, numa sincronia mais lógica, e concordando com o Chicão ontem aqui, que colocou muito bem que depende muito mais da gente estar organizado para fazer o controle social, fazer a pressão e fazer isso acontecer, do que o próprio Estado. É por aí que a gente acredita que as coisas vão caminhar também. Eu teria algumas outras coisas para falar, mas eu acho que eu vou encerrar minha fala por aqui e já vou pedir desculpa, porque, como a Marina falou, eu tenho um compromisso fora de Brasília, eu vou ter que viajar daqui a pouco, mas agradeço a oportunidade e estamos juntos. Eu acho que a luta de todos nós, a gente está aqui para somar e estamos à disposição. Obrigado. Muito obrigada, Luiz, pela exposição carinhosa, e acabou que fez uma excelente exposição, mesmo sendo, como você disse aí, de última hora que você teve que suprir a ausência do Altair, mas foi uma excelente exposição, muito bem representada a Rede Cerrado. Nós gostaríamos aqui de registrar a presença do prefeito Paulo Exel, de Brusque, Santa Catarina. Cadê o Paulo? Ah, está ali. Paulo, muito bem-vindo, e a Luci logo me avisou, ele está bem ali, o Paulo está por aqui, avise aí. Muito bem-vindo, muito obrigada.